uma dúvida. A gente conversou bastante sobre isso, como a gente vem explorando muito o RPG online, RPG offline, as diferenças e como fazer, e a gente chegou à conclusão que o RPG online ele é um produto audiovisual, onde você tem Perfeito. que tentar encantar ali o público de todas as maneiras possíveis, como um filme, uma novela, com os artifícios que você tem. E agora você falou que você, além de fazer tudo isso, você também pesquisa no Twitter, você vê o que as pessoas esperam do game. O quanto Sim. isso interfere na história que você preparou? Por exemplo, eu Tá. preparava a história que eu queria que ela fosse para esse lado, mas eu senti que o público todo, ele gostaria muito de ver uma coisa que não estava planejada. Você muda, tipo, a ideia inicial? Você tem Sim, não. esse. Você consegue. Aqui, honestamente, entendeu? Porque às vezes a gente se apega na história, né? Eu não, Sim. sei, eu não sei você, mas comigo acontece com uma certa frequência. Até você escreve um negócio e fala, porra, cara, isso aqui era tão legal, eu queria tanto usar isso aqui. Sim. E aí o negócio acaba tomando uma direção pro outro lado e você fala, droga, vou ter que jogar isso fora. E isso às vezes é uma merda, né? Sei lá. A gente vê muito isso em seriado, às vezes, sabe? Todo público ele espera algo do seriado. E se não leva para aquilo que o público esperava, o público reclama. Mesmo que já tivesse Sim. planejado. E muitas vezes quando leva também reclama, mas enfim. Mas É. e aí, como isso muda aí pra quem Cara, planejou a história? pra mim tem a ver com proposta estética. Tipo, por exemplo, eu tenho uma proposta muito clara na minha cabeça, que é qual que é o tema da aventura. Porque eu jogo por, tipo, aventuras. Então, tipo, Mares de Sal e Sangue tem uma proposta. Skyfall RPG tem outra proposta. A Turma 339, que apesar de ser, tipo, Skyfall Ei, RPG, você tem que outra chegou proposta agora. estética. Segue Eu, o Pedro, não ZNFS porque preparo o cara é tanto muito o foda. plot, eu preparo muito mais quais são os elementos desse gênero que vão estar ali. Então, por exemplo, Turma 339 é uma mesa em Skyfall RPG, mas que ela é uma mesa com crianças. Tipo, são crianças numa universidade arcana. Tipo, é diretamente relacionado com, tipo, Naruto, com Harry Potter. Tipo, é uma mesa infanto-juvenil. Ela é uma mesa infanto-juvenil. Destinada Então, pra esse público. mas aí é que tá. Ela não é pro público infanto-juvenil. Ela usa a estética de aventuras infanto-juvenil pra poder dar a profundidade que o cenário tem. Então, por exemplo, quando eu penso as cenas, eu penso sempre no problema. Eu nunca preparo solução. Eu sempre improviso. Legal. Eu nunca preparo outcome. Nunca. Tipo assim, se eles fizerem isso, essa coisa pode acontecer. Se fizerem isso, essa coisa pode... Eu não preparo. Eu preparo um problema e eu lido com o que os jogadores trazem. Isso tem pra mim uma coisa que eu acho fundamental, que é, pra mim, o mestre precisa improvisar. Ele precisa. Tipo, se ele não tá improvisando, ele, na verdade, tá narrando uma história e os jogadores estão interpretando em algumas situações, em lacunas. Você tem Você tem um minuto pra ouvir a palavra do The Lazy Dungeon Master? Cara, é um pouco disso, entendeu? O Diego é o empregador desse livro. O Diego é o adoro esse pastor. livro. Ele é o Esse livro é pastor. fantástico. Esse livro é fantástico. Mas é curioso, porque esse livro, ele tem uma premissa que é uma premissa do teatro, que é uma premissa da improvisação, que é, diga sim para o jogo. Sim. Então, por exemplo, se um jogador chega pra mim e fala, mestre, eu quero fazer uma coisa, eu automaticamente, na minha cabeça, já disse sim. Entendi. Pedro, eu já disse sim. Pra live, eu questiono, cara, o que você quer fazer? Eu quero fazer assim, assim, assado. Falei, tá, eu vou te deixar fazer, mas vou te dar uma escolha difícil. Que isso é uma ferramenta narrativista. Jogos narrativistas fazem isso. Mas por que eu faço isso de maneira concreta? Porque eu coloco pro jogador uma situação dramática que ele necessariamente vai explorar o tema. Então, por exemplo, se eu tô nesse tema de infanto-juvenil com profundidade, eu normalmente deixo ele fazer, mas eu proponho uma situação, um problema que tem a ver com o objetivo. Tipo, você consegue fazer, mas a carta que você recebeu do seu admirador secreto cai no bueiro e você perde ela. Você quer fazer isso? E ainda assim você dá a opção no final pra ele tomar a decisão. Primeiro você Pode ser que ele fale não. E pode ser que ele diga não. E aí tudo bem, e aí segue o jogo. Isso pra mim é muito importante, assim, tipo, eu tenho prazer enquanto mestre de ver o que os jogadores vão fazer. É isso, eu quero saber, cara, vocês vão fazer o quê? A gente quer fazer tal parada, beleza. Na primeira temporada de Skyfall RPG, a que a gente gravou no estúdio, os caras tomaram uma decisão que eu não tinha preparado. Mas isso é uma parte muito legal, né, honestamente. Mas eu não tive nem tempo de preparo. Eu fiz porque eu estava em estúdio, gravando Skyfall, e eu não tive tempo entre um episódio hoje. Entre um episódio e outro. Eu tive que improvisar, tipo, 3 episódios sem ter
tipo, sem ter no cenário como é que era o além-mar depois da garoa. Porque eles resolveram atravessar a garoa e eu não tinha preparado isso. Aham. E eu não tinha como chegar pra eles e falar, beleza, semana que vem então a gente faz porque eu vou preparar isso em casa. Então foi full improviso, tipo, full improviso. O que é muito louco, E o que- porque, o que- né? O que você improvisou lá entrou pro cenário? Ou vai entrar? Com certeza, vai entrar, com certeza. Tipo, são Só com coisas que. ajuste. São coisas que, se eles não tivessem feito, o cenário teria ido pra outro lado, entendeu? Você consegue lidar bem com isso, com essa improvisação? Você consegue lidar bem com essa, com de repente as pessoas, eu falei agora do Lens Dungeon Master e obviamente a pegada é bem essa, é você muitas vezes ali, ele sugerindo algum tipo de preparação, ou sugerindo algumas formas de pensar, ele muitas vezes te diz, tipo, cara, esteja pronto pra abrir mão. E é bem isso que você falou, porque às vezes Porra, é isso. você tava com um pensamento de que, sei lá, não porque você queria que os caras fossem pra determinado lugar, mas porque você planejou que, sei lá, obviamente, se os caras estão na porta, de frente pra porta da esperança, eles vão entrar, sabe? E aí alguém vira e fala assim, quer saber? Vambora do programa do Silvio Santos. Você fala, não, mano, como assim você vai embora? Pelo amor de Deus. Eu só preparei até aqui, né? Nesse ponto, cara, eu acho eu acho que é muito mais importante que um bom mestre tenha boas ferramentas do que boas ideias. Isso eu tenho muito claro. Assim, O que você considera algumas das boas ferramentas que você utiliza pra você usar dentro dos seus jogos? Por tabela exemplo. de personagem aleatório, eu tenho pra caralho. Aham. Referências já bem listadas dentro do tema. Então, tipo assim, eu tô trabalhando tema de sobrevivência em mares de sal e sangue. Pô, então eu tenho coisas anotadas. Falta de água, encontrar veneno, comida estragada, ataque de, tipo, raiders. Tipo, eu tenho anotado essas coisas. E eu puxo. Tipo, cara, e se nessa cena o elemento dramático fosse que eles não têm água? É só isso. Eles estão acampados e eles não têm água. Uhum. O que pode surgir disso, tá ligado? Então, essas ferramentas, elas são coisas interessantes que o cara tem que ter pra poder jogar pros jogadores. Sim. Porque daí eles jogam. Então, o jogo é deles. Sim. Então, é importante que tu jogue situações pra eles.